Gran finale. O melhor vem agora. Está preparado? E quem foi, responda, o escolhido do Criador para ser o fundador dos semitas, dos árabes, dos israelitas e dos cristãos mais tarde? Quem foi? Como é o nome dele? Abraão, o pai que vai aparecer para você lá na morte. Se você dizer, eu sou filho de Abraão, quem que aparece para ti? O rico morreu. Quem que apareceu para ele? O Lázaro. O motivo pelo qual ele foi parar lá na reclamação. E quem que apareceu para ele? Abraão. Eu sou filho de Moisés, fundador da minha religião. Quem que vai aparecer para ti? Moisés. Pois é, quem é ele? Abraão, como vimos no grau 52, o ex-pagão da Suméria. Isso é o que nós vimos ontem. Hoje, vos pergunto, e quem foi o escolhido do Criador para ser o fundador da lei e da ordem, da organização nacional, do Estado de Israel, da nação especial ex? Moisés. Tido como pai do judaísmo, assim como Abraão. Pois bem, Moisés foi arquiteto, escreva aí, Moisés foi arquiteto. Está vendo essa cruz que está no chão? Ela é usada hoje no cristianismo. Igrejas protestantes e igrejas católicas usam essa cruz. A cruz com o sol, dizendo que o sol na verdade é Jesus, o sol da justiça de Malaquias. Vem do paganismo. Vem da onde? Vem do Egito. E ele é mesmo, mas ele é muito mais que isso. Moisés era arquiteto, príncipe do Egito, membro da sublime ordem esotérica de Heliópolis. Eu estou terminando. O sobrinho adotivo do faraó fez seu cajado transformar-se em serpente maior, sim ou não? As duas serpentes. O símbolo principal dos egípcios, assim como levantou no deserto a segunda serpente, a serpente de bronze ou de cobre. Veja, se a primeira era da iluminação, da introdução à dualidade, a segunda é da cura e da imortalidade, representando Jesus. Quando Arão fabricou o bezerro de ouro para dar imagem ao Deus sem rosto, tentando pacificar e acalmar o povo de Israel enquanto Moisés não aparecia, prova com isso o quê? Eu estou falando coisas muito profundas aqui. São muito profundas. É incrível, mas você pode estar aqui me ouvindo e não vai entender isso. Só se estiver com o coração muito aberto. Você sabe que se você chegar para um padre agora e disser assim: padre, porque tem imagens na igreja católica, se a Bíblia diz para não fazer ídolos, imagens de escultura, o padre vai dizer: não, mas não é adoração, idolatria, não é veneração, apenas símbolo, representação. E a representação não é proibida. Você vai ver representação em Apocalipse, no Templo de Salomão, no judaísmo, no tabernáculo, utensílios sagrados, imagens sagradas de anjos, de touros. Você vai ver a serpente levantada por Moisés no deserto, o bezerro de ouro levantado por Arão no deserto. Você está entendendo? Escreve aí para você entender. Moisés levantou uma serpente de bronze e Arão um bezerro de ouro. Eu estou ensinando algo extremamente profundo e tem gente preocupada que eu comece de uma vez a contagem regressiva. Você está vendo? Acabei de dizer, você está aqui e porque você não valoriza, você nunca entenderá. Você está aqui e nunca entenderá.
Vamos ver quem vai entender. Isso prova que Arão também conhecia o deus egípcio Apis, todos escrevendo aí. Deus egípcio Apis. E que foi uma das deidades por ele adoradas, enquanto exercia suas funções sacerdotais no Egito. O que eu quero que você entenda é o seguinte: para Deus tudo é consciência, que é o que nós ensinamos em 3 graus de verdade relativa e verdade absoluta. Veja bem, você orar misticamente quando você era do sistema das sinagogas, tudo bem. Mas você entender tudo que você entendeu hoje, voltar a orar misticamente no sentido de privilégio, ritual, rito, é inaceitável. Uma coisa é a divindade Apis que ele fazia lá no Egito, Arão. Outra coisa é fazer isso agora, no do êxodo para fora, no entendimento que ele tinha para fora do paganismo. Você está entendendo? Por isso que Deus repudiou. Eu ensinei vocês na Bíblia Original Codex que aquela imagem do bezerro de ouro não tinha nenhum mal. É um Deus sem rosto, ele é espírito. Como eu não tenho a imagem dele, o que fizeram? Deram um rosto para ele. Nenhum mal. Eles não estavam adorando o Deus Apis do Egito. Eles estavam adorando o Deus que abriu o Mar Vermelho, mas com uma imagem. Mas a questão aqui é, da onde Arão aprendeu isso? Os historiadores Maneton e Apion, que viveram no 3º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo, respectivamente, confirmam que o Criador era dual para Moisés. Pois no Egito, a crença era de que aquele que morre à tarde e renasce pela manhã. Olha isso. É o reino de Sete. Escreve aí, Sete é o Deus das trevas. E de dia o reino da luz é o reino de Amon-Ra, o sol. E é por isso que não existe diabo no judaísmo. Esses mesmos historiadores confirmam que depois da expulsão dos Ixos, um povo semita dominou o Egito durante mais de 2 séculos. Sabe quem? Os Ixos são os hebreus. A província governada pelo sacerdote Osarsef. Escreva aí, Osarsef. Era Gozen, a terra onde a Bíblia diz que os hebreus habitavam. Esse sacerdote teria vivido na época de Faraó Amenhotep IV. Sabe quem é Amenhotep? É Akenaton. E aos 20 anos foi investido no alto cargo de sacerdote em Heliópolis. Revelare. Osarsef é citado como sacerdote, governador e mestre arquiteto da casa real, tendo construído grandes monumentos no país, tanto para o Egito como para o seu povo. Então logo Osarsef é Moisés. E nesse caso o faraó, Amenhotep IV, é Akenaton, que teria feito de Moisés o sumo sacerdote da nova religião que ele quis implementar no Egito. Se isso se confirma, Akenaton, o faraó monoteísta da primeira religião monoteísta, influenciou Moisés diretamente por interferência do Criador, perdão. Olha como é que Deus agiu. Nesse vídeo que você está vendo na tela, dos Salmos 100 ao 104,
Não confundam. Sete é Jeová. Eu disse Ozarsef. Esse vídeo, eu falei que Akhenaton veio aproximadamente 300, 250, 500 anos, é difícil dizer, antes de Moisés. E teve a mesma inspiração de Moisés. Ou Moisés se inspirou nele. Porque foi um faraó, quem lembra, que pegou todo o panteão de deuses do Egito e transformou numa nação monoteísta. O Egito foi a primeira nação monoteísta antes dos hebreus. Antes do Islã. Mas segundo esses historiadores que eu estou contando para vocês, preste atenção. Moisés viveu no mesmo tempo de Akhenaton. Isso prova a interferência de Deus. Segundo a Bíblia, os hebreus ergueram as cidades de tendas, Fitom e Ramsés. Isso é Bíblia. As duas primeiras eram cidades armazéns e a última uma cidade santuário que depois foi dedicada ao faraó Ramsés. Ramsés II, que subiu ao trono em 1290, preste atenção, cerca de 35 anos após a fuga de Moisés do Egito. Então, essa história desses historiadores, antes de Cristo e um pouco depois de Cristo, é bem diferente daquela contada em filmes e novelas. Não sei se você perdeu o seu tempo assistindo Terra Prometida e os 10 Mandamentos da Igreja Universal, ou os filmes católicos dos 10 Mandamentos, do Decálogo e tantos outros filmes sobre Moisés que fizeram até hoje. Mas sempre ele está convivendo com Ramsés, é ou não é? E na verdade, esse Ramsés só chegou ao trono quando Moisés fugiu do Egito com 35 anos. Ou seja, Moisés teria convivido com Akhenaton. Isso é incrível, porque eles estavam transformando o Egito no império monoteísta. Depois veio Ramsés II e desfez o trabalho de Akhenaton, e por isso veio toda a punição divina sobre o Egito. Você entendeu ou não entendeu? Então Moisés, conhecedor das 10 sefirás da Cabala, as 10 séfiras, Sefirot, ordenou as 10 pragas do Criador para deixar o seu povo ir. 10 mandamentos, 10 Sefirot, 10 pragas, Cabala. E depois de viverem no Egito durante 430 anos, foram para o deserto em 1500 aproximadamente antes de Cristo, sendo que Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, usado pelos judeus e pelos cristãos na teologia para vangloriar os heróis de Israel, usado pelo movimento sionista, que confirma muitos casos, mas enfeita a história, favorecendo Israel. Também confirmou que os Ixos imigraram para o Vale do Nilo e conquistaram o Egito sem luta, mas por terem religião e cultura diferente dos egípcios. Eu vou explicar para vocês de novo. Escreva aí. Primeiro, os hebreus foram para o Egito. E a religião deles, escravizados lá, acreditando em um só Deus, influenciou Akhenaton. Akhenaton começou a perseguir esse povo e viu que esse povo era diferente e se converteu. Com a influência dos hebreus. Na interferência de Deus. E implementou o mesmo em todo o Egito. E Moisés estava estudando na escola esotérica maior do mundo, do Egito. Ocultismo, todo entendimento pagão. Mas quando ele descobriu suas raízes hebreias, e juntamente com o império monoteísta de Akhenaton, que sofreu perseguição porque o povo queria voltar às raízes pagãs. Muitos não aderiram. Então olha a história, é totalmente diferente daquela narrada para nós. Seja como for,
Joséfo ou Apion, historiadores que enaltecem ou não Israel, é fato que Moisés foi um mestre do paganismo antes de ser mestre do verdadeiro e original judaísmo. Esse é o ponto. O que você, enquanto aluno evoluído, ex ou professor, deve saber é quem foi Akenaton, da onde veio Abraão, da onde veio Moisés. Esses são os pontos principais. E o quanto temos similaridades entre Suméria, Egito e todas as civilizações onde Deus se manifestou e se revelou intrinsecamente, conscientemente, na consciência deles. É isso que tem que ficar como essência para você, para nunca mais esquecer e aplicar e espalhar ao mundo. Chamem todos, vai começar a contagem regressiva.